TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Boa tarde, queridos amigos do GEB, do Grupo Espírita Batuíra, de Algés, Portugal. É mais uma alegria quando nós nos encontramos aqui para conversarmos um pouco a respeito da doutrina espírita. Essa doutrina que nos alegra, que nos conforta, que nos estimula a trabalharmos cada vez mais em nós mesmos, buscando a nossa perfeição moral, buscando a nossa autoiluminação. Para iniciarmos este tema tão agradável para nós, mundo de regeneração e o despertar da consciência, nós queremos convidar a todos para iniciarmos com uma prece. Vamos juntos, então, elevar os nossos pensamentos a Deus, Pai de amor e de bondade, a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão de todas as horas, aos benfeitores amigos, como Batuíra, Bezerra, Chico Xavier e tantos benfeitores da humanidade, para que nesse momento possamos nos sentirmos envolvidos pelas suas vibrações de amor. Neste momento, mestre amigo, te rogamos, abençoa-nos a cada um que agora sintonizamos contigo, Senhor, para que do alto, onde estejas, possa nos envolver com as tuas divinas bênçãos, os teus eflúvios perfeitos. Sê conosco, querido amigo, hoje e sempre. Que assim seja. Então, nós, nesta hora, vamos compartilhar com todos vocês uma tela para que possamos, então, conversarmos um pouco sobre o mundo de regeneração e o despertar da consciência. Todos estamos sabendo que estamos num período de transição, de mundo, de expiação. A Terra se mudará um dia em um mundo ditoso, e habitá-lo será uma recompensa, em vez de ser uma punição. Quando Allan Kardec nos traz esta informação, nós sabemos que existe uma relação muito estreita entre o espiritismo e a compreensão do despertar da consciência, pois a doutrina espírita é um dos meios mais poderosos e eficazes para a renovação interior. É através dela que nós compreendemos, então, a nossa situação de espíritos imortais. E quando abordamos esse tema, mundo de regeneração, nós sabemos que ainda habitamos um planeta de provas e expiações, mas numa fase de transição para um mundo regenerador. Então, nós queremos trazer para que vocês acompanhem o nosso desenvolvimento sobre esse assunto, como devemos despertar a consciência para esse novo mundo que já se avizinha. Então, o mundo de regeneração já é previsto ainda na obra de Allan Kardec, quando na Revista Espírita de 1866, ele vai nos trazer uma mensagem: os tempos são chegados. Nessa mensagem nós temos: os tempos marcados por Deus são chegados. Dizemos de todos os lados em que grandes acontecimentos vão se realizar para a regeneração da humanidade. Em que sentido devem ser entendidas essas palavras proféticas? Ora, na obra da criação, tudo é uma harmonia, tudo revela uma previdência que não se desmente nas menores nem nas maiores coisas. O nosso globo, como tudo que existe,
está submetido à lei do progresso. E esta lei, que é uma lei divina, imutável, que serve para todos os mundos, ela também já veio inserida em o Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem de Santo Agostinho, em Paris, em 1862, quando ele nos diz: o progresso é uma das leis da natureza. A Terra, seguindo esta lei, esteve material e moralmente num estágio inferior ao de hoje, e atingirá, sob esses dois aspectos, um grau mais avançado. Ela chegou a um dos períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Então, os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Então, nós sabemos que neste próximo mundo, o mundo regenerador, nós encontraremos a felicidade, porque aí não vai mais haver o predomínio do mal sobre o bem. E nós também temos informações, mais recentemente, através de uma mensagem nos trazida por Francisco Cândido Xavier, no seu livro Plantão de Respostas, quando o benfeitor Emmanuel vai nos dizer: a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Então, vejamos quantas informações nós temos desse processo evolutivo também do mundo que habitamos. E isso nos faz compreender que a Terra progride pela ação intelectual do homem e moralmente pela depuração de seus habitantes, encarnados e desencarnados, que aqui militam, que aqui convivem, que aqui vivem fisicamente ou espiritualmente. Então, esses dois progressos se seguem e marcham em paralelo, porque a perfeição de um mundo está em relação aos dos seus habitantes. Então, nós vamos verificar que fisicamente a Terra sofreu transformações constatadas pela ciência e que sucessivamente tornaram-na habitável para seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do melhoramento dos seus costumes. Esse duplo progresso se realiza de duas maneiras: uma lenta, gradativa, insensível, outra por mudanças mais bruscas, que é como nós temos sentido atualmente, onde se opera um movimento essencial mais rápido que marca os períodos de grande progresso da humanidade. Então, o que nós vemos até o século XXI, nesse início do século XXI, é o grande progresso tecnológico que se operou. E, ao mesmo tempo que esse império das forças materiais ocorreu na sua evolução, trouxe o melhoramento das condições do globo. Os homens contribuem com os esforços da sua inteligência, saneando regiões insalubres, tornando mais fáceis as comunicações, a terra mais produtiva, trazendo mais condições de vida para os seus cidadãos. Até hoje, a humanidade realizou incontestáveis progressos por sua inteligência no campo das ciências, do bem-estar, das artes, mas sempre num contexto material, inclusive na condição de saúde e de bem-estar. Porém, nós precisamos adentrar ao progresso moral. Resta ainda um imenso progresso a nós realizarmos. É fazer reinar entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade.
para assegurar o bem-estar moral de todos os habitantes que aqui convivem. Tal é o período que estamos entrando a partir de agora e que marcará uma das fases principais da humanidade. Então, o que nós vemos é uma transformação do planeta. Estes movimentos subordinados nos detalhes ao livre-arbítrio dos homens são submetidos, claro, às leis naturais, às leis divinas. Ora, como todas as leis de natureza são obra de Deus, nós sabemos que não estará no escopo do homem mudar aquilo que ainda é imutável. Porém, quando a hora chega, as mudanças são feitas. E pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. Então, está para terminar um tipo de habitação no planeta Terra e iniciar um outro tipo. É o final dos tempos, ou os tempos são chegados. Mas nós temos que compreender o que são esses tempos. Não é o final do mundo material, como nos diz Kardec, que está se preparando, mas o fim do mundo moral é o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho, do fanatismo que se esboroa. Neste tempo, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada, de um país ou de um povo ou de uma raça. É um movimento em todo o planeta que se opera, no sentido do progresso moral, uma nova ordem de coisas que tende a se estabelecer. Então, a geração que virá, ela estará liberta de manchas do passado. O velho mundo morrerá e viverá na história como hoje os tempos medievais vivem nas nossas memórias. Então, a Terra será chamada a tornar-se um mundo feliz e sua habitação será uma recompensa em vez de uma punição. Tornando-se adulta, a humanidade, então, tem novas necessidades, aspirações mais largas, mais elevadas. Compreende o vazio das ideias materialistas, a insuficiência das instituições para a sua felicidade e não encontra mais satisfações legítimas e, por isso, é chamada a despertar. E isso é muito importante nós compreendermos. Por quê? Para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela seja apenas povoada de bons espíritos encarnados e desencarnados. Sendo assim, é o momento em que nós nos encontramos atualmente, onde a vida intelectual transborda, onde se expande o sentimento da espiritualidade, que o homem sofre um verdadeiro cataclismo moral, que em alguns instantes devora as instituições do passado e ao qual sucede uma nova ordem das coisas, que se assenta pouco a pouco, à medida que se acalma e se restabelece e torna-se definitiva. E aí nós teremos aquela felicidade que Santo Agostinho estava nos falando na sua mensagem. Aí nós teremos uma nova geração, uma geração que não estará simplesmente composta de espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, já tendo progredido, são predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundarem o movimento regenerador. Kardec, nessa mensagem de 1866, vai nos dizer exatamente isso, que a exclusão definitiva será somente para os espíritos fundamentalmente rebeldes, aqueles em que o orgulho, o egoísmo, mais do que a ignorância, tornam surdos a voz
do bem e da razão. Mais do que a ignorância, por quê? Porque eles já têm conhecimento das leis. Eles já sabem o que é certo e o que é errado, mas apesar de saberem, o orgulho e o egoísmo os impedirão de ouvir a voz do bem e da razão. Assim, os espíritos rebeldes irão espiar em mundos inferiores à Terra. A geração que desaparece, ela levará consigo seus preconceitos, seus erros, e a geração que surge temperada numa fonte mais depurada, imbuída de ideias melhores, mais sãs, imprimirá ao mundo um movimento ascensional, no sentido de progresso moral, que deverá marcar a nova fase da humanidade. É assim que tudo progride no universo. É assim que a Terra, sendo libertada de espíritos que militam no mal pelo mal, só terá como habitantes aqueles espíritos predispostos ao bem. E assim nós vamos entender aqueles dias apocalípticos da época de Jesus, quando foram registrados através dos evangelizadores. Nós temos, através do evangelista Mateus, que nem mesmo os espíritos mais otimistas e desavisados conseguem furtar-se à inquietação destes dias apocalípticos. Consumação do século, quando os anjos do Senhor separam o joio do trigo e os maus dos bons. No livro Apocalipse de João, nós temos: é o tempo em que os injustos continuam na sua injustiça, os santos na sua santificação, para que cada qual receba segundo as suas obras. E Mateus ainda registra: é também o tempo em que este nosso pequeno orbe se vai transformando de campo de provas e expiações, hospital e prisão, em planeta de regeneração e de paz, quando os mansos herdarão a terra e os puros de coração verão a Deus. Que mais racional, que mais grandioso, que mais digno do Criador, do que esta lei segundo a qual a vida espiritual e a vida corporal são dois modos de existência que se alternam para a realização da evolução do espírito imortal. Que de mais justo e consolador que a ideia dos mesmos seres progredindo sem cessar, a princípio através das gerações de um mesmo mundo e a seguir de mundo em mundo até a perfeição. É assim que nós vemos a evolução sendo atingida. É assim que o Espiritismo nos explica a regeneração planetária, porque o Espiritismo ensina ao homem de onde vem, por que está na Terra, por que sofre, para onde vai. O futuro se lhe mostra em sua realidade, livre dos preconceitos, da ignorância, da superstição. Não mais uma esperança, é uma verdade palpável. Para o homem que compreende as leis trazidas pelo Espiritismo, para ele é tão certo a sucessão dos dias e das noites quanto as suas vidas. Sabe que o seu ser não está mais limitado a alguns instantes de existência, cuja duração está submetida ao capricho do acaso, e que a vida espiritual não é interrompida pela morte, que já viveu e viverá ainda, e que tudo que adquire imperfeição pelo trabalho, nada fica perdido. Que o próprio homem é herdeiro de si mesmo, das suas ações, das suas escolhas. É ele quem vai produzindo o seu destino. Então, quando hoje nós percebemos essa situação de pandemia, quando nós nos defrontamos com a finitude da vida física,
quando nós percebemos que nós próprios podemos morrer na carne, ou um ente querido poderá deixar as vestes físicas, nós aí nos deparamos com as verdades espirituais que estão dentro de cada um de nós. É aí que a vida espiritual se mostra como a vida normal e eterna do espírito. E nós compreendemos que a encarnação é uma forma temporária da existência do espírito imortal. Desta lei decorre a da perpetuidade das relações dos seres. A morte não nos separa e não põe fim às nossas relações familiares, às nossas relações simpáticas, amorosas, fraternas, nem aos nossos deveres recíprocos. Então, esta pandemia, como nós já falamos em outra oportunidade, foi permitida por Deus para que nós também tivéssemos o despertar da nossa consciência. Nestes tempos apocalípticos e decisivos, clama a humanidade por paz e justiça. Necessidade premente da criatura humana é o despertar da sua consciência, a sua transformação interior, a sua evolução moral. E os exemplos de testemunho renovador são marcantes e incontestáveis. Vale a pena observar as almas corajosas que venceram a si mesmo, que superaram as suas imperfeições morais, através do chamamento do Senhor a atender os seus desígnios. Então, o despertar da consciência é nós termos a noção do que estamos aqui encarnados para fazer. E quem nos traz essas orientações é Gurdjieff, George Ivanovich Gurdjieff, um filósofo armênio que viveu na Rússia há muitos anos. Ele nos faz uma análise dos dois estados em que o homem se apresenta, de acordo com o nível da sua consciência. Ele nos diz que ou nós estamos adormecidos ou estamos despertos. E ele faz a referência que a consciência do indivíduo está adormecida quando ele busca sua vida fisiológica, busca satisfações efêmeras da vida física. E ele se encontra desperto quando ele está voltado para as questões imorredoras, para os verdadeiros sentimentos da vida eterna, para os princípios espirituais. Então, nós temos que entender que nós temos um objetivo aqui. E o objetivo de despertarmos a nossa consciência é através do progresso moral. Só o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens na Terra, pondo um freio nas paixões más, no nosso egoísmo, no nosso orgulho. Somente o progresso moral pode fazer reinar a concórdia entre os homens, a paz, a fraternidade, a solidariedade. É ainda o progresso moral, secundado pelo progresso da inteligência que já conquistamos, que confundirá os homens numa mesma crença estabelecida sobre as verdades eternas, não sujeitas às discussões, às dissensões, aos antagonismos religiosos, que ao longo dos séculos ainda vemos. Hoje, a doutrina dos espíritos nos traz esclarecimentos, ela nos convida e nos incentiva a renovação, modificando-nos paulatinamente. Mas por que é necessário despertar? A fim de que não venhamos a nos colocarmos como obstáculos à marcha do progresso. Como vimos, o progresso é uma lei divina, e quem se coloca obstaculizando esta lei,
ele será removido. Então, o despertamento da nossa consciência retira o véu da ilusão e faculta a percepção da realidade verdadeira, aquela que antecede ao corpo físico e prossegue após o túmulo. Estar desperto é encontrar-se participando da vida, estuante, ativo, tudo realizando com integral lucidez. Estar desperto é mais do que encontrar-se vivo, do ponto de vista biológico, que todos estamos, mas é superar os automatismos da vida fisiológica, do comer, dormir, reproduzir, descansar, aproveitar, para localizar-se nas realizações da inteligência, do sentimento e dos pensamentos mais nobres. O próprio Allan Kardec, em Obras Póstumas, ele vai nos dizer: o progresso consiste, sobretudo, no melhoramento moral, na depuração do espírito, na extirpação dos maus germes que em nós ainda existem. Esse é o verdadeiro progresso, o único que pode garantir a felicidade do gênero humano, por ser o oposto mesmo do mal. Muito mal pode fazer o homem de inteligência mais cultivada. Aquele que se houver adiantado moralmente, só o bem fará. É, pois, do interesse de todos o progresso moral da humanidade. É, pois, então, necessária a nossa jornada iluminativa. O indivíduo adormecido deixa-se entorpecer a consciência através do mergulho das distrações que lhe constituem os interesses máximos do dia a dia, esquecendo-se das qualidades superiores que proporcionam realmente a felicidade. Essas distrações habilmente se disfarçam, justificando o trabalho exaustivo, caminhadas e ginásticas que consomem horas e que, apesar de úteis, desviam o indivíduo da meta essencial, que é o despertamento de si mesmo. Então, nós vemos que há necessidade do autoconhecimento. É preciso, sim, a razão e a condução para a tomada da consciência, que se envolve na libertação das cargas psicológicas opressivas, asfixiantes, passando a fruir emoções que o elevam e o projetam na perfeita conscientização de si mesmo. O início, nos diz Emmanuel, do despertamento é a maior necessidade da criatura humana. Ainda é o conhecimento de si mesmo. Essa é uma autoconquista, é um crescimento natural e não perturbador, assinalado pelo aprofundamento da visão da vida, totalmente diverso do comum, passando a transpessoal e, portanto, espiritual. Então, nós temos uma realidade. Esta realidade é que nós precisamos ir em busca dela. Nós vamos ver que está na Revista Espírita de junho de 1863. Enquanto vedes os menores defeitos do vizinho, do irmão, nem sequer suspeitais que tendes as mesmas faltas, talvez 100 vezes maiores que as dele. Isso é uma consequência do orgulho que vos leva, como a todos os seres imperfeitos, a não achar nada de bom senão em vós. La Fontaine nos traz esta preciosidade, nos lembrando que a nossa realidade deve ser buscada, que nós precisamos da verdadeira moral. E esta verdadeira moral
ocorre com a tomada de consciência para as leis eternas, através de um profundo e contínuo esforço individual e intransferível. Hoje, temos, através do Espiritismo, a grande oportunidade, a claridade proporcionada pelos esclarecimentos da doutrina dos imortais, que nos convida, que nos incentiva para que possamos renovar-nos, modificando-nos paulatinamente, pela vontade, pelo amor, pelo estudo, pela reflexão, valendo-nos dos testemunhos santificantes daqueles que nos precederam, porque é certo que cedo ou tarde nós também iremos atingir a verdadeira moral. Então, a nossa meta é a meta do despertar. E para isso nós precisamos extirpar o mal que ainda resiste em nós, que ainda mora dentro de nós. Para isso, nós trazemos uma mensagem de Leon Denis, no seu grande livro, chamado O Grande Enigma, onde ele nos diz: o mal é o estado de inferioridade, de ignorância do ser em caminho da evolução. Mas, à medida que o ser se eleva, realiza o bem em si, o mal vai atenuando-se e depois se desvanece. O mal é a ausência do bem. Aí nós já podemos compreender este mal que ainda reside em nós, que nós podemos extirpá-lo dia a dia através do nosso esforço individual. E trazendo os ensinamentos da doutrina espírita, Allan Kardec perguntou em O Livro dos Espíritos: por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não poderia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? E os benfeitores nos respondem: já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho, tanto pior para ele se toma o caminho mau, mais longa será a sua peregrinação. Aqui, os benfeitores estão nos dizendo que cabe a cada um de nós buscarmos o caminho do bem. E é muito pior para quem respeita a opinião do outro, mas busca o caminho do mal. Tanto pior para ele, mais longa será a sua peregrinação. E os benfeitores continuam: é preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Quer dizer, é aqui no mundo físico, é aqui que nós, em plena reencarnação, vamos ter contato com o bem e com o mal. E é aqui que nós vamos fazer as nossas escolhas. É durante o período reencarnatório. E falando nesta possibilidade reencarnatória, no livro Ação e Reação, André Luiz nos traz a mensagem através das mãos abençoadas de Chico Xavier, quando ele nos diz: a reencarnação no resgate é também recapitulação perfeita. Se não trabalharmos por nossa intensa e radical renovação para o bem, através do estudo edificante que nos educa o cérebro e do amor ao próximo que nos aperfeiçoa o sentimento, somos tentados hoje pelas nossas fraquezas, como éramos tentados ainda ontem, porquanto nada fizemos para suprimir, passando habitualmente a reincidir nas mesmas faltas. Muitos de nós reencarnamos e continuamos a cometer os mesmos erros, as mesmas faltas, os mesmos equívocos. A reencarnação serve para isso. E é por isso que nós unimos estes dois temas, a regeneração
e o despertar da consciência, porque só este despertar nos leva ao progresso moral. Cumpre-nos, ao mesmo tempo, conhecer as nossas qualidades e desenvolver em nós os hábitos saudáveis, os hábitos nobres, que assim vão nos estimular à caminhada no bem. E desta maneira, nós trazemos as questões de Kardec sobre o progresso. Qual o maior obstáculo ao progresso? Na questão 785 de O Livro dos Espíritos. Qual o progresso moral se refere a Allan Kardec? E os benfeitores dizem: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual sempre se efetua. Isto é, nós todos conhecemos pessoas de grande inteligência intelectual, porém, ainda com a moral muito distante deste progresso. E na questão 933, Kardec pergunta: assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será dos seus sofrimentos morais? E os benfeitores respondem a Kardec: mais ainda, porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. É assim que nós temos que trabalhar em nós as nossas imperfeições morais. É assim que nós temos que buscar em nós esse trabalho incessante do trabalho no bem. E os benfeitores ainda respondem quando Kardec pergunta: qual o meio de destruir-se o egoísmo? E os benfeitores respondem: quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento o magoa, a que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter constantemente na defensiva contra seu vizinho, enfim, a que do amigo faz inimigo, ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade e podemos mesmo acrescentar com a sua própria segurança. É neste ponto que nós precisamos despertar. Como estas emoções menos nobres estão enraizadas no nosso ser. É necessário que nós examinemos a nós mesmos. É necessário que você examine você mesmo. Como estão arraigadas essas imperfeições derivadas do egoísmo e do orgulho em cada um de nós? Há duas alternativas para nós verificarmos. Ou você culpa o destino, os outros, a vida pelas suas frustrações, ou você assume o total comando pela criação do seu universo particular. E assumir o controle vai lhe colocar num caminho realizador, repleto de sinais e despertar da consciência. Desta maneira, nós podemos compreender que está tudo dentro de nós, que está tudo ao nosso alcance, a nossa melhora íntima. E para isso, eu trouxe uma mensagem trazida através do nosso querido irmão Chico Xavier, do irmão Jacob, no livro Voltei, quando ele vai nos dizer: no plano da carne, nossos irmãos em maioria guardam errado conceito de elevação e salvação. Muitos se acreditam privilegiados
por apresentarem um simples título de crença religiosa e outros supõem que basta o dever da assistência caridosa e mecânica ao próximo necessitado e sofredor para que subam inconscientemente aos mundos felizes. Poucos se previnem quanto à exigência de aprimorarem a si mesmos, a fim de irradiarem somente o amor que o Mestre nos legou. Ele aqui, o irmão Jacob, nos chamando a atenção que não basta sermos espíritas, que não basta sermos caridosos na caridade moral ou caridade material, que nós precisamos é trabalharmos dentro de nós mesmos. Nós precisamos buscar a nossa autoiluminação através de um trabalho permanente e metodizado. É compreensível que nós não consigamos extirpar do nosso ser com facilidade os nossos defeitos, que ainda trazemos de velhas encarnações, mas é necessário empreendermos um esforço significativo no sentido de nos melhorarmos interiormente. Aquele que já chegou a ter essa nítida consciência do seu dever para com Deus, consegue perceber e reconhecer a sua tarefa reencarnatória, através deste trabalho iniciado dentro de si, por todas as nossas virtudes que já temos em condição de sementes, mas que podem fazê-las desabrochar de acordo com o seu esforço individual. As sementes nós já trazemos no nosso ser espiritual, mas devemos trabalhar para fazê-las florescer. A humildade, a bondade, a compaixão, a tolerância, a indulgência, o perdão, a caridade. Esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos menos egoísticos e menos inferiores, com o trabalho interno para exterminar as nossas paixões. E como fazer isso? Através da vivência no Evangelho de Jesus. Todos nós conhecemos o Evangelho do Cristo, mas poucos de nós ainda conseguimos praticá-los através dos seus ensinamentos, da humildade, através desses ensinamentos necessários para que nós venhamos a combater o egoísmo em nós. Como virtude oposta ao egoísmo, nós temos a nossa humildade. Então, nós precisamos fazer o que o Mestre nos orientou, a vigilância contínua dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, das nossas emoções. Nós precisamos estar despertos para isso. Com quem nós estamos fazendo as nossas conexões mentais, mantendo o pensamento positivo, a mentalização no bem, a prática do bem, da caridade, da solidariedade, da fraternidade, a começar dentro de nosso lar, dentro da nossa casa, a utilização deste período pelo qual todos estamos recolhidos no nosso lar é justamente para nós trabalharmos de dentro para fora, com todos aqueles que convivem no nosso núcleo familiar. Nós também podemos, nesse método de nos melhorarmos, de nos autoiluminarmos, trazermos a prática da prece, lembrando como está
inserido no Livro dos Espíritos, a prece torna o homem melhor, porque aquele que faz preces com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É assim que nós fazemos a conexão com o mais alto. É assim que nós nos colocamos em sintonia com os mentores amigos. Também no exercício da prática da caridade, a virtude oposta à emoção menos nobre, que é o egoísmo. Na prática da caridade, nós, assim, passamos a pensar no outro menos do que nós, e assim vamos conseguindo trabalhar e fazer florescer as virtudes que se encontram em germe no nosso eu espiritual. Nós precisamos copiar as grandes almas, aqueles que vieram primeiro, aqueles que nos trazem os bons exemplos, como aqui nós trazemos alguns dos espíritos luminares que nos antecederam, que nos trazem informações do mais alto, sempre conosco, sempre nos incentivando a trabalharmos em nós, primeiramente, as chagas do egoísmo e do orgulho, para aí voltarmos as nossas mãos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos para os nossos semelhantes. Porque nós sabemos, se queremos habitar este mundo regenerado, que está por vir, que está logo aí, é preciso que nós venhamos a conquistar a paz dentro de nós, porque asseverou o Mestre: bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque eles possuirão a terra regenerada será dos mansos, será daqueles homens pacificados e pacificadores, aqueles que trazem a paz no seu coração. E trazendo esta virtude, eles conseguirão pacificar aqueles que com eles reencarnarão. Nessa terra que todos almejamos estar presentes, nessa terra regenerada, de grande felicidade, se comparada a uma terra de provas e expiações, como todos estamos habitando atualmente. Então, é necessário que lembremos dessa mensagem de Emmanuel: paz é o que precisam aqueles que perturbam o mundo. Ajude-os, pois para eles é difícil achar o caminho. Falta-lhes a luz que tens contigo. Cada um de nós somos esse farol luminoso a iluminar o caminho de todos aqueles que conosco convivem, a carregar, a auxiliar, a orientar, a explicar como cada um de nós pode ser esse farol. A doutrina espírita nos traz estas mensagens benéficas ao nosso coração. Todos nós estamos numa fase evolutiva, nesta fase onde somos chamados por uma pandemia a despertarmos para este mundo de regeneração, que todos queremos habitar, que todos estamos trabalhando para que ele chegue logo, com saúde, com harmonia, com muita paz, porque todos somos filhos muito amados de Deus, todos somos herdeiros de nós mesmos. E como diz Nelson Mandela: eu agradeço a Deus por permitir que, por maior que seja a luta, eu sou dono do meu destino.
eu sou capitão de minha alma. Nós precisamos lembrar disso. Nós temos este amparo do Pai maior, do Pai que é infinito amor e bondade, mas Ele deixou a cada um de nós a tarefa, o esforço do despertamento, o despertamento da consciência para as coisas eternas, para as coisas do espírito, para os princípios imortais. Nós estamos aqui de passagem, mas vamos fazer desta a melhor passagem que já tivemos pelo planeta Terra, porque todos nós sabemos que do átomo ao arcanjo, todos nós um dia seremos anjos. Todos nós um dia atingiremos a perfeição. Todos nós um dia estaremos na casa do Pai. Utilizemos este período de aflições para muitos, este período de tristeza para aqueles que tiveram a vida dos seus entes queridos ceifadas pela pandemia, mas façamos destas dores um aprendizado. Estamos aqui para aprender a amar. Um dia todos seremos anjos. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por estar conosco através da TV Batuíra, Portugal. A todos os irmãos portugueses, nós deixamos aqui o nosso grande abraço e até uma outra oportunidade. Convidamos a todos para juntos realizarmos uma prece de agradecimento por esses momentos de reflexão, por esses momentos onde viemos trazer um pouquinho da doutrina espírita, que é a mensagem do Mestre Jesus, explicada pelos mentores amigos. Vamos então, agradecidos, Mestre Jesus, por mais um momento de reflexão em nossas vidas. Te louvamos, Senhor, por sabermos que estás no leme, que nos levas na tua embarcação chamada Terra. Nós te agradecemos, querido amigo de todas as horas, rogando as bênçãos a cada um que conosco sintoniza em direção ao teu coração divino, Senhor. Abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, meus queridos amigos. Até uma outra oportunidade. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.